E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal e diretamente daqui do Mezanino. Mezanino. Mas é um vídeo que vai ser bem legal. Eu sou o Alessandro. E eu sou o Sandro. Nós somos do canal do Casal do Centro e nós mostramos o nosso dia a dia, que nós vivemos num apartamento de 26 metros quadrados, que agora houve uma pequena ampliação aqui no centro de São Paulo, eu e o Sandro e as nossas duas gatinhas. Então para você que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha e hypar o vídeo, para que o YouTube distribua o nosso vídeo para as mais pessoas, certo? E o vídeo de hoje nós vamos estar fazendo como se fosse uma continuidade de um vídeo que nós fizemos há muito tempo atrás, que é perguntas e respostas. Nós deixamos uma enquete, né, numa rede social nossa, para deixar em aberto, para que as pessoas perguntassem se elas tinham alguma curiosidade em relação ao centro, como é viver aqui, enfim, ficou aberto para a pergunta que elas quisessem fazer. E nós selecionamos pelo menos 20 perguntas dessas pessoas que perguntaram para a gente, e hoje nós vamos responder essas 20 perguntas. Claro. O bacana, antes de concluir, é que esse vídeo ele já existe lá atrás, com outras perguntas, né? Não tem nada a ver. E é bacana para vocês também revisitarem aquele vídeo e verem as respostas e perguntas que a gente fez lá atrás, praticamente um ano atrás. E para complementar, porque de um ano para cá, muita coisa mudou. Então, algumas perguntas que vieram foram bem interessantes, outras foram repetitivas do vídeo de quase um ano atrás, que essa nós não vamos nem responder, porque já respondemos, mas se você tiver curiosidade, vai lá. O vídeo está postado aí no canal, é só clicar. Então eu estou com o iPad aqui, porque eu tive que selecionar todas as perguntas, porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Então eu vou perguntando, e o Sandro também, e a gente vai respondendo simultaneamente de acordo com o que der pra gente responder, certo? Eu combinei com o Alessandro aqui que no meio dessa conversa que a gente vai ter no dia desse bate e volta, né, de pergunta e resposta, a gente também vai deixar 3 perguntas para vocês no meio do caminho aí, para vocês também interagirem com a gente e mostrar o que vocês estão pensando sobre a gente morar no centro, sobre a gente morar num apartamento tão pequeno, sobre as comodidades de morar num lugar tão agitado, enfim. Vocês vão vendo as perguntas e eu gostaria muito que vocês respondessem de acordo com as perguntas que a gente vai deixar, e se deixar aqui no comentário aqui conosco, tá bom? Bom, se vocês estão seguindo a gente pela primeira vez, então considerem deixar o likezinho, considerem compartilhar esse vídeo com amigos e também considerem seguir esse canal, que é muito importante para nós. E para você que já é o nosso seguidor, que já acompanha a gente desde o início do canal, também seja todos muito bem-vindos. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui com o canal. A gente começou esse canal, na realidade, por uma curiosidade que nós tínhamos, porque a gente é consumidor de YouTube como assistente, e hoje nós produzimos esses conteúdos. E a gente quer mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Para quem está acompanhando, a gente sabe que nós estamos numa reforma aqui em casa, que ainda não finalizou, mas está breve, né? Está perto de a gente finalizar tudo. Mas intercalando com a reforma, nós vamos voltar ao nosso ritmo normal. Voltar a fazer os nossos vídeos de perguntas e respostas, os nossos vídeos de compra, alguma coisa aqui do centro que nós queremos gravar para mostrar para vocês. Então você que chegou aí, acompanha a gente, certo? Pergunta, é isso? Então vamos para a primeira pergunta. O Alessandro vai dar a resposta dele, eu vou dar a contra-resposta. Na segunda pergunta eu dou a resposta e o Alessandro dá a contra-resposta, e assim por diante para as demais perguntas, tá bom, gente? Se tiverem mais perguntas, deixa aí nas mensagens. Deixa sua pergunta aí com o que você queira saber, que nos próximos vídeos nós vamos respondendo conforme a gente vai fazendo outros vídeos, porque como a gente sempre fala e a gente vai repetir, a gente lê todos os comentários que vocês escrevem, seja perguntando alguma coisa, querendo saber alguma curiosidade, alguma coisa diferente,
pode ter certeza que a gente sempre responde. Perfeito. E se não der para responder em um outro vídeo, a gente deixa também na outra rede social, Sim. que você já sabe que vocês estão seguindo a gente. Então, também sigam a gente lá no Instagram, que é muito importante. Se você já segue a gente aqui, já gosta de a gente aqui, segue a gente lá também, dá uma forcinha para aumentar aquele canal também. Porque na descrição do vídeo vai estar aí, né, o acesso ao nosso Instagram para facilitar para vocês, certo? Então eu vou fazer a primeira pergunta que um inscrito mandou e eu achei bem legal. Ele pergunta da seguinte forma pra gente: tenho muita vontade de morar aí pela facilidade, mas morro de medo da insegurança do centro, principalmente à noite. Como é a sensação real de vocês no dia a dia? Dá para andar com o celular ou é tenso o tempo todo? Bom, eu vou responder o seguinte para vocês. Se fosse alguns anos atrás, com toda certeza eu ia falar para você, é meio tenso, até demais. Hoje não, muito pelo contrário. De uns 3 anos para cá, muitas coisas mudaram aqui no centro. Principalmente aqui na região que a gente mora, que muitos inscritos sabem hoje em dia qual é o bairro que a gente vive, por vídeos que nós postamos, enfim. Então assim, não vou dizer para você que é 100% seguro. Não, não é. Assim como também viver em um bairro, hoje em dia, que a gente tem acompanhado muito pela TV, não é seguro. Mas não é como era antigamente. Hoje você consegue andar com um pouco mais de tranquilidade, você consegue frequentar os comércios locais, você consegue se locomover, viver, né? Como em qualquer lugar que você possa viver, seja num bairro ou seja aqui na parte central. Então assim, respondendo a esse inscrito, você que pensa em vir para cá pelas facilidades, eu super indico. Não venha com esses medos na cabeça, porque todo lugar vai ter o seu perigo, então mudou bastante. Lógico, sempre tem um andarilho aqui ou outro, um dependente químico, mas nada que hoje em dia não seja, como se diz, não é que seja perigoso, mas que você não consiga se locomover, porque antigamente a gente que mora aqui tinha até medo, né? Sim. Porque era muita gente na rua. Graças a Deus esse quadro mudou muito. Então, às vezes, para quem não está aqui no centro, tem uma visão muito diferente e vai falar, mas não é do jeito que você está falando. Pode ter certeza. Hoje vai fazer quase 8 anos que eu moro com o Sandro aqui no centro e eu venho acompanhando, né, essa mudança desde quando eu cheguei aqui até os tempos de hoje, e mudou muito. Só complementando então o que ele falou, só esse foco de atenção, né, dependendo do horário que você esteja andando pelo centro, manhã, tarde ou noite, principalmente à noite, não ficar dando de gaiato com o celular na mão, porque a gente nunca sabe quem está na nossa frente, no nosso lado e atrás da gente. Sempre com esse ponto de atenção, mas eu acho que o perigo que existe no centro, existe nos bairros, existe também em outras cidades. É só ter bastante atenção aonde você está, se você está sozinho, se você está com outras pessoas, porque as coisas dão super certo. E o centro realmente de 10 anos para cá já é um outro centro. A gente está num bairro aqui muito específico, que é o Campos Elíseos, né? Tem outros bairros aqui no centro. Sempre com aquele pontinho de atenção, tá tudo certo, não precisa ter todo esse medo. Então vamos agora para a nossa segunda pergunta que um inscrito deixou aqui pra gente. Ele pergunta o seguinte: amo os cafés e o comércio do centro, mas e o barulho para dormir e trabalhar num AP com 26 metros? Como vocês lidam com a agitação constante na rua, sendo que o espaço é super compacto, dá para ter paz em pleno centrão? Bom, a gente mora num apartamento de 26 metros de extensão, né? Agora virou praticamente 30 metros com o mezanino. Esse prédio é um retrofit de um hotel. As janelas daqui são janelas duplas, então quando a gente fecha principalmente as duas folhas da janela, o som que está lá fora ele diminui aqui. A gente mora praticamente no 6º andar. Sim. E eu vou dizer para você que sim, você tem o barulho da rua, mas você não tem barulhos em excessos. Então, principalmente à noite, quando diminui tudo, aqui diminui carro, diminui ônibus, diminui tudo, o bairro à noite é extremamente silencioso e principalmente aos finais de semana. Sábado e domingo... Que é quase deserto. O centro, ele muda, principalmente aos domingos, ele muda totalmente, porque sai todo aquele público de trabalho e fica só os residentes. Então o bairro fica mais calmo ainda, nem parece que você está no centro. Os barulhos que mais incomodam aqui geralmente são na semana, que de repente é o quê? Polícia, bombeiro, motos, mas fora isso a gente não tem pancadão, não, som muito alto, de repente um barzinho ou outro com esse som, mas fora isso tá tudo tranquilo. Aí, complementando o que o Sandro falou, assim, não sei porque a gente já está aqui há muito tempo, então você acaba se acostumando e se adaptando a tudo.
À noite é um silêncio total, mesmo durante a semana, né? Você não ouve barulho, não tem muito fluxo de trânsito, até o horário de pico, deu 18 horas, aquilo diminui e vida que segue. Mesmo durante o dia, a gente está gravando esse vídeo durante o dia, agora é tipo 2 horas da tarde, o fluxo está normal, o barulho não está atrapalhando e nada que me incomode, a janela está aberta e está tudo certo. Então isso pra gente não é um empecilho, e eu acho que para quem tenta vir para cá, ou respondendo a sua pergunta, que com certeza está vendo esse vídeo, também não seja. A próxima pergunta é o seguinte: o custo de vida no centro compensa o tamanho reduzido do AP? Sinto que as coisas ao redor, mercado, serviços e etc, acaba saindo mais caro do que em bairros residenciais como vocês. Como vocês equilibram as contas morando aí? Primeiramente, muito pelo contrário. Eu vejo que aqui no centro, mercados de pequeno porte ou alguns comércios, às vezes acaba sendo até mais barato do que mercados em bairros. Tiro um exemplo da minha mãe. Minha mãe não mora aqui na capital paulista, ela mora na cidade vizinha e ela mora num bairro da cidade dela, sendo que o mercado lá é muito mais caro do que aqui. Mercado de bairro, né? Mercado de bairro. Lógico, quando nós fazemos uma compra de mês que seja uma compra maior, uma compra grande, eu procuro em atacadista, que temos aqui perto e que super nos atende e que é muito mais em conta. Mas às vezes tem meses que eu não faço compra, tipo, às vezes eu faço uma compra grande esse mês, no mês que vem eu não vou fazer. Então eu vou procurar o mercado local. Inclusive eu descobri um mercado que chama Bem Barato, né? Que fica aqui no centro de São Paulo, que eu sempre passei na frente, mas eu nunca tinha entrado. E eu descobri ele recentemente, eu fui fazer uma pequena compra. E assim, super compensou. Mesmo os mercados que estão aqui pertinho do nosso prédio, do nosso condomínio, não são caros. Então, às vezes, aqui no centro, em relação a mercados, padaria, às vezes é até mais barato para quando a gente mora, né, na parte de um bairro mais distante de São Paulo, né? E aí, complementando o Alessandro, aqui no centro é bacana você pensar nessa coisa de preço, porque você tem ruas especializadas aqui para tudo. Então, se você quiser comprar, por exemplo, eletro, a gente vai aqui na rua Santa Efigênia. Santa Efigênia é próximo. Se você quiser comprar utensílios no geral, você vai para 25 de março. Você tem o Brás, que é perto. Você tem o Brás, você tem o Bom Retiro, que está aqui do lado. Pertinho. Então, esses bairros especializados e essas ruas especializadas também nos oferece facilidade por você estar muito próximo, praticamente dá para ir a pé. Sim. A gente pode fazer tudo isso praticamente a pé. E é o que a gente faz aqui hoje no dia a dia. Estou vendo muita notícia sobre o centro administrativo mudar para os Campos Elíseos. Vocês sentem que a região já está ficando mais iluminada e segura por causa disso, ou ainda é só promessa? Eu acho que a gente já percebe que o centro está passando por toda essa movimentação, essa coisa do centro administrativo vir para cá, principalmente do lado da nossa casa, está gerando muita especulação. A gente percebe que leilões já estão acontecendo e que a coisa realmente está indo para um pé de literalmente acontecer. Com toda essa movimentação, já está subindo bastante prédio aqui ao redor. Muitos prédios foram já desapropriados. Exatamente, tem muito policiamento, na verdade sempre teve muito policiamento e agora está aumentando ainda mais. A gente percebe que moradores de rua, dependentes químicos também estão muito reduzidos e tem muita coisa ainda para acontecer. Então sim, a gente já percebe que o centro já está dando essa movimentada e pra gente isso é muito bom porque vai acontecer literalmente do lado do nosso apartamento. Mas quase do lado, pra dizer que é o jardim da minha casa. Algumas quadras aqui de casa. Então tudo vai ser remodelado, pra gente vai ser muito bacana e é bacana para quem quiser também aportar aqui no centro comprando apartamento, imóveis, entre outras coisas, porque em algum momento, quando tudo isso estiver acontecendo, isso vai estar extremamente valorizado. Muito mais. Né? E aí, talvez você não tenha essa mesma chance lá na frente de comprar um apartamento, sei lá, mais barato e em conta. Agora você imagina que esse lugar aqui já é extremamente movimentado. Agora você imagina com mais de 20 mil pessoas trabalhando aqui nessa parte administrativa, o quanto que o governo não vai querer literalmente esse lugar limpo. Ruas mais bonitas, mais arborizadas, mais limpas, menos moradores de rua, menos dependente químico, mais policiamento, mais gente morando aqui no centro, perto da gente. Sim. Então isso vai ser muito bom porque usufrui toda essa parte cultural que tem aqui ao redor, que as pessoas que as pessoas poderiam utilizar melhor. Então, respondendo para esse seguidor, a gente está tendo realmente muita perspectiva em relação a isso. A gente está confiante que tudo isso vai dar muito certo, ou melhor, já está dando certo. Como vocês fazem com os pets para passear? O centro parece ter pouca área verde e nas ruas são muito agitados.
As ruas são muito agitadas. Eles se adaptam bem a essa rotina mais urbana e ao mezanino. No nosso caso, os nossos pets são gatos, não são dogs. Então elas não saem de casa para nada, no máximo é no corredor aqui do nosso andar. Mas aqui no nosso prédio tem muito morador que tem pet. E a gente vê que eles saem normalmente na rua, os pets fazem os passeios deles, eles têm aqui perto, eles têm área verde, não com uma densidade que a gente gostaria, mas eles têm a praça, como chama? Princesa Isabel. Agora Parque Princesa Isabel, né? Chama Parque Princesa Isabel, eles têm Parque da Luz, eles têm Augusta, mas para passeio com o dog para diária, super tranquilo. Eu particularmente não vejo nenhum morador reclamando que tem maiores dificuldades ou que se acha perigoso, muito pelo contrário. Você vê as pessoas saindo de 3 a 4 vezes por dia com seus cachorrinhos. Né? O prédio aqui ele tem praticamente 19 andares, tem muita gente aqui dentro do prédio que tem 19 andares. Tem 19 andares. Tem muita gente que tem pet, né? Cachorros de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. E sim, as pessoas passeiam com os seus pets. A gente não passeia com a Teodora que tá aqui na nossa frente, deitadinha, porque, enfim, elas não são gato de sair pra rua. Mas elas passeiam aqui pelo corredor do prédio. E as pessoas que têm, aproveitam bem o espaço aqui do centro para andar com os seus pets sem porém nenhum. A gente tá literalmente aqui do lado do Parque Princesa Isabel, que agora tá fechado, dá pra você usufruir bastante. Tem gente que vai pro Minhocão, tem gente que vai aqui pro Parque da Augusta, tem gente que anda pelo centro, enfim. Tem que ter pet, eu acho que hoje em dia cada vez mais pessoas estão morando em apartamentos pequenos, com animais, então assim, quem tem pet shop hoje em dia tá ganhando bastante dinheiro, principalmente morando por aqui. Só convidar vocês a tomar um cafezinho aqui com a gente, eu não fui educado com vocês, eu tô tomando um cafezinho preto, e o Alessandro tá tomando uma água gelada, então um cafezinho pra vocês aí também, tá bom? Vou fazer uma pergunta pra vocês, que é uma pergunta que nós estamos fazendo pra vocês e queremos saber a resposta de vocês aí no vídeo, por favor. Certo? A gente ama o estilo do nosso prédio. Mas queremos saber de vocês se vocês morariam em um retrofit de até 30 metros quadrados, se sim ou se não. Se sim, ok, se não, e o porquê que você não moraria? Responde aí pra gente. Por favor, deixa que é importante a gente saber se você trocaria, sei lá, um apartamento grande por um apartamento pequeno e se moraria num retrofit como a gente tá morando, que é um antigo hotel que virou apartamentos residenciais. Como é trabalhar em um AP de 26 metros com o barulho de São Paulo lá fora? O mezanino ajuda a separar a cabeça do trabalho ou o movimento do centro atrapalha o foco? Primeiro, ele pergunta sobre trabalhar em casa. Eu não trabalho em casa, mas o Alessandro trabalha em casa fazendo algumas coisas para a nossa página de internet, que depois a gente pode falar sobre. Que nem eu falei para você no começo, o centro tem barulho, mas não é aquele barulho em excesso, até porque a gente não mora literalmente numa grande avenida. Sim. Então, sim, dá para se concentrar, dá para poder fazer as nossas coisas no dia a dia. Se precisar fechar as duas folhas da janela, que diminui mais o som, melhor ainda. E claro que quando a gente fez esse mezanino onde a gente está no dia de hoje, na verdade segrega ambientes para nós. Sim. Então se a gente está aqui dentro, de repente quando aqui tiver tudo certinho, tiver uma televisão aqui em cima, uma televisão lá embaixo, o Alessandro querer assistir alguma coisa lá embaixo, eu quiser assistir outra coisa aqui em cima, também segrega, e mesmo tendo duas televisões, vai ter também lá o foninho de ouvido para cada um de nós ficarmos focados nas coisas que a gente está fazendo. Agora com a separação vai facilitar, porque tipo, se tiver alguma coisa fazendo no meu trabalho, não me atrapalha. Eu vou estar lá embaixo, ou seja na sala, ou seja na mesa, eu vou estar fazendo normalmente, ele vai estar aqui assistindo a TV dele e ninguém vai despachar de ninguém atrapalha nada. Então, o mezanino ele está vindo para agregar. Exato. Então assim, já tinha facilidade, eu faço meu trabalho normalmente, nunca me impediu. E agora vai facilitar. Então assim, dá para separar bem os ambientes e manter o foco no trabalho normalmente. A gente vê muita notícia sobre a situação de rua e dependente químico no centro. Vocês se sentem ilhados no prédio ou conseguem conviver com a realidade urbana em pânico? Sem pânico, né? Em pânico não, já vivi em pânico, hoje não vivo mais. Você responde. Primeiramente, hoje em dia a gente sabe que existem moradores de rua em situação de vulnerabilidade, seja por dependente químico ou morador de rua, enfim. Mas aqui no centro, hoje, como era antes, infelizmente, ou melhor, felizmente, graças a Deus, né? Não é mais. A gente tem observado muito na TV, mas em outros bairros, até longe do centro. Então assim, a gente não sabe se eles se separaram
se eles migraram ou simplesmente o poder público está tomando a iniciativa e ajudando essas pessoas, que é o que a gente acredita e espera que tenha acontecendo. Então, assim, isso não deixa a gente preso dentro de casa, muito pelo contrário. O Sandro sai todos os dias para trabalhar, se eu tiver que ir para a rua fazer qualquer coisa, seja resolver alguma situação, ir fazer uma compra, ir pagar uma coisa, enfim, eu saio sem nenhum problema. Lógico, eu saio, eu não fico tipo, tô com o celular na mão, gravando vídeo, não. Eu saio normal, sempre com atenção, mas tipo, não me sinto ilhado, nem durante o dia e nem à noite. De dia eu saio a pé, faço tudo a pé. Se a gente quiser usar transporte público ou aplicativo, eu chamo. E se a gente sai à noite, dependendo do horário, obviamente, a gente acaba usando transporte de aplicativo. Sim. Que pra gente não é só a gente, acho que todo mundo hoje em dia faz isso. Sim. Né? Então, não me sinto preso. Só complementando, então, não significa que os moradores de rua ou dependentes químicos não existam. Eles existem, mas existem muito separado agora para a cidade. Muito pontual, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente sai de casa e vai sentido a Júlio Prestes, que é a estação de trem, sempre tem um pouquinho aqui e um pouquinho acolá. Então, a gente presta atenção mais sobre isso. Quando a Alessandra sai daqui, será de manhã cedo, para ir no posto de saúde lá na República, que ele sai muito cedo, porque às vezes é marcado num horário X, eu sempre peço para ele tomar o máximo de atenção, porque é um horário que tá começando o dia. E se você também tá chegando por aqui, ou em qualquer lugar, muito no finalzinho da noite, lá por umas 11, meia-noite, sempre tomar esse cuidado quando estiver andando na rua, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas em termos de moradores de rua e dependentes químicos, dependendo da rua, a gente já não enxerga tanto quanto enxergava praticamente há 10 anos atrás. Então, não ficamos presos no apartamento e nem dentro de casa. A gente sai pra rua como gente normal. É a vida que segue. Né? Sinto falta de verde para quem mora aí no centro. Onde vocês buscam um respiro verde ou um parque para desestressar sem precisar pegar carro ou metrô? Como todo mundo já diz, né, a cidade de pedra, mas a cidade de pedra ela tenta se desvencilhar um pouquinho disso e dar pra gente espaços que a gente consiga aproveitar melhor. Então, ao redor do nosso prédio, você tem alguns pontos que a gente consegue aproveitar bem o nosso domingo, quando a gente vai descansar. Alguns arborizados e outros não. Exatamente. Arborizado tem aqui próximo, aqui em casa, que você tem o Parque Princesa Isabel e o Parque da Luz, que não está muito longe daqui. Não muito longe daqui também você tem o Parque Augusta, que é um respiro aqui no centro, que fica ali perto da Augusta, e sem muitas árvores está ali a Roosevelt, né? A Praça Roosevelt. E também praticamente sem árvores, mas que todo mundo aproveita muito no centro, o Minhocão, que virou Parque Minhocão, onde as pessoas utilizam ali para fazer Cooper, andar com os pets, correr, andar de bicicleta. Sentar olhando pra lua sem fazer nada. Exatamente, é um lugar muito cheio. É um lugar de convívio que todo mundo vai. Eu acho que vem gente até de outros bairros pra cá pra aproveitar esse espaço. Quando a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente vai pra Avenida Paulista, que às vezes aos domingos tem a avenida totalmente fechada, tem o Parque Trianon lá na Paulista, tem outros parques por ali também. Enfim, a gente aproveita o centro de outras formas. Mas quando a gente tá falando de verde, ou a gente vai para Augusta, ou aproveita aqui a Praça Princesa Isabel, que tem bastante árvore, bastante verde aqui pra gente. Os estilos da reforma do ambiente ficou lindo nos renders, mas não dá uma sensação de frio morando em 26 metros quadrados no centro? Como vocês trazem o aconchego de um lar para dentro de um projeto tão moderno e urbano? Eu postei para vocês em vídeos passados essa mudança toda que a gente está fazendo no apartamento, que são esses renders, que são essas decorações provisórias que como a gente gostaria que ficasse. Então eu postei lá a sala, postei a sala de jantar, como vai ficar aqui o quarto, a cozinha e o banheiro já existem. Apartamento pequeno dá essa coisa de muito pequeno e muito apertado. Então a gente tenta ter o mínimo de coisas possíveis para deixar o ambiente muito mais bonito, muito mais aconchegante, e a gente gosta de utilizar muito cores mais claras, não usar coisas tão escuras. A gente agora está priorizando essa coisa da madeira aparente, a gente vai usar paredes cinza, begezinha claro tal, e usar o mínimo de móveis possíveis para não dar essa sensação de apertado. Então assim, mesmo morando num apartamento pequeno,
não traz essa coisa do frio, mas traz essa coisa do quente, até por ser aconchegante e por ser um ambiente pequeno. A gente está falando em 26 metros quadrados, que virou praticamente 32 metros quadrados, mas que vai ficar com tudo separado. Cozinha literal, banheiro literal, sala de jantar e quarto. Então tudo que uma casa tem, tudo que um apartamento tem, só que para 2 pessoas. Só que a única diferença é que a nossa casa ela é compacta, então pra gente tá tudo certo. Dá para receber visita ou fazer um jantarzinho cozinhando nesse espaço? Ou morar no centro em 26 metros acaba limitando a vida social de vocês e a casa de vocês a sair sempre para a rua? Independente da reforma que a gente está fazendo agora, nunca ficou limitado a gente fazer qualquer coisa aqui em casa, seja um almoço, um jantar, um churrasco. Porque se for um churrasco, nós temos churrasqueira aqui no prédio, então nós fazemos a reserva, vai todo mundo para a churrasqueira, que é um espaço, um ambiente próprio para isso e comporta todo mundo muito bem. Se é alguma coisa que a gente não precisa reservar churrasqueira, mas que a gente vai fazer um almoço ou um jantar aqui em casa, também sempre comportou toda a família, seja a do Sandro ou a minha. Que no caso minha família só é minha mãe, porque eu não tenho mais ninguém. O Sandro que tem uma família um pouco maior, que ele tem a mãe, ele tem os irmãos, ele tem sobrinhos, e sempre vem todo mundo e assim, ó, super comporta, comida bem feita para todo mundo come, sai satisfeito, que eu tenho certeza que sempre acontece assim. Então assim, a gente não precisa ficar sempre fugindo para a rua, ou para comer fora, ou alguma coisa do tipo. A gente sai, mas sempre, quando tá sempre nós dois, porque a gente às vezes quer comer alguma coisa diferente, então a gente mora numa região que a gente tem bares e restaurantes, então acaba sendo cômodo pra gente quando a gente tá sozinho. Mas quando a gente faz alguma coisa pra família, comporta todo mundo, eu acho que todo mundo fica muito bem à vontade, e agora vai ficar melhor, porque agora a gente vai ter um espaço maior, o pessoal vai ficar mais confortável. Agora em relação à comida, sempre a gente conseguiu fazer sem nenhum problema, mesmo quando não tinha cozinha reformada. Dava super certo. Então só complementando, lá embaixo a gente tem a área da churrasqueira, que cabe praticamente umas 30 pessoas. Dá até mais. Churrasqueira, mesa, tem tudo lá embaixo. Mas o apartamento ele fica como um apoio, e quando não dá para fazer na churrasqueira, a gente faz aqui, e já coube aqui dentro praticamente 20 pessoas. E isso quando a cama ficava lá embaixo. Sim. Agora que vai ter todos esses espaços delimitados. Vai ficar muito mais amplo para todo mundo ficar mais à vontade. Né? Exatamente. Então vai ter espaço para todo mundo conversar, comer e tudo mais. E agora que a cozinha é reformada também com tudo que a gente precisa, vai dar mais comodidade ainda. Então são 26 que cabe todo mundo, é coração de mãe. Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a segunda pergunta, que é minha e do Sandro, para vocês responderem aí em relação a isso. Pode fazer, tá aqui, ó. São Paulo tem vários centros diferentes dentro de um só. Se você fosse morar nessas regiões, em qual bairro você moraria? República, Santa Cecília, Sé, Vila Buarque, Liberdade, entre outros. Qual seria o seu bairro favorito? Deixa aí pra gente. Hoje é o seu bairro que a gente mora. A gente gosta daqui. A gente gostaria de mudar de repente para um bairro perto? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas e você? Qual bairro moraria aqui do centro? Então deixa a sua resposta. Escreve aí que eu acho que é legal a gente saber isso de vocês. Como é a vizinhança num prédio de retrofit? Tem muita rotatividade de gente? Ou vocês sentem que tem uma comunidade de moradores que realmente cuidam do lugar e se ajudam no centro? Eu tô aqui há praticamente 15 anos. Você já tá mais de 15. E então, assim, aqui no meu andar, e até mesmo no prédio, eu já vejo pessoas que estão aqui comigo desde quando a gente mudou pra cá. Desde o início, né? Porque o prédio virou retrofit de apartamentos e praticamente eu já vim morar pra cá, depois que foi totalmente entregue. Então tem alguns rostos aqui que a gente sabe que mora aqui há bastante tempo. Falando do nosso andar aqui, que é o 6º andar, tem algumas pessoas que ainda estão aqui desde 15 anos atrás. A nossa vizinha aqui do lado, tem um outro rapaz vizinhos aqui. Tem pelo menos uns 3 aqui. Porém, o prédio tem muita rotatividade de pessoas. Vira e mexe, tem apartamentos vizinhos nossos aqui que tem uma troca de pessoas, porque são alugados e tudo mais, e os donos originais não moram por aqui. São investidores. Perfeito. E também tem esse senso de comunidade, porque a gente acaba
se comunicando com as pessoas que moram aqui há muito tempo, que acaba virando uma certa família, de certa forma, de a gente se cumprimentar, dar aquele bom dia, desejar um final de ano, dar um parabéns de aniversário, entre outros. Então tem uma rotatividade, porque tem muita coisa de investimento, como Airbnb, então tem muito, você vê essas pessoas entrando e saindo, como está acontecendo em todos os prédios de São Paulo, mas acontece bastante aqui no centro, mas tem esse senso de comunidade, porque realmente tem alguns rostos que são muito conhecidos, né? E a gente convive com isso todos os dias. Para aquelas pessoas que a gente não conhece, infelizmente é bom dia, boa tarde, boa noite de elevador, e acabou, e tá tudo certo. Mas o pessoal não é frio, não. O pessoal aqui é bem, pelo menos são educados, vamos dizer assim. Mesmo os que moram há pouco tempo, é de bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo certo. Vocês frequentam os lugares raiz do centro? Aqueles botecos e padarias dos anos 50? Ou acabam ficando só nos lugares novos, hypados, que estão abrindo na República ou os arredores? A gente frequenta praticamente o centro inteiro. Claro que nós gostaríamos de conhecer todos os lugares, inclusive os hypados. Só que a gente não vai para todos os hypados. Até porque tem investimento, não é né? Custo, mas porque não apetece. E às vezes também não é totalmente pra gente, sabe? Tem uma vida noturna muito intensa aqui no centro, tem muitos bares que abrem e fecham toda hora, mas tem aqueles barzinhos de final de semana. Tem aqueles que são preferidos nossos. Aqui perto da gente tem uma padaria chamada Campos Elíseos lá embaixo. Tem uma padaria muito antiga, próxima, atrás da Praça da Sé, da Igreja da Sé, que é bem antiga, que é de 1900 e bolinha, que é muito boa também. Tem padarias aqui no Largo do Arocho também, que também é antiguíssima. Que é muito bacana. Maravilhosa. Então, em termos de padaria, a gente é extremamente bem servido aqui no centro que a gente tá falando, mas São Paulo inteiramente é uma padaria. Em termos de bares e restaurantes, tem bastante aqui também. Como... A gente vai bastante aqui no centro e nada moderninho, nada novo. É coisas tradicionais que são antigas. Vamos em lugares novos? Também. Mas a gente acaba frequentando os lugares que a gente já conhece e que já tem tradição de nome, né? A gente vai bastante aqui no Jones, aqui na Santa Cecília, que tem várias unidades. Grande. A gente tá curioso para conhecer o Bar da Brahma, que a gente não foi ainda, mas a gente vai ainda aqui agora no Bar da Brahma. Gente, ele mora aqui há 15 anos, eu tô com ele há quase 8 anos, eu morava em outro lugar, eu já conheci esse bar não de frequentar, sempre passar na frente. Ele nunca entrou lá dentro. Mas eu também nunca entrei. Mas a gente vai fazer essa visita ainda. É um bar muito legal, gostoso. Tem um outro lugar aqui que é bem interessante, como é o Bar Guanabara, que fica lá no Anhangabaú, lembra? Aquele botequinho de esquina. Ele é famoso porque ele é tradicional aqui no Anhangabaú. Tem o Rei do Filé, que meu irmão quer conhecer, não muito longe aqui de casa. Que fala tem um barzinho aqui na São João, que é um botecão mesmo, gente, mas ele é muito famoso porque a gente que é de TV frequenta. Ele é um barzinho, uma portinha que a gente chama até de pé sujo, que é o lugar tradicional de pão com mortadela, que a gente tem conhecimento do Mercadão Central, que é super tradicional, mas o primeiro lugar e o melhor fica aqui, chama-se esquina da São João com a Ipiranga. Chama-se a Casa da Mortandela. Casa da Mortandela. E quem sempre frequenta lá é até não é apresentador, ele é um comentarista de condomínios de quarta-feira no SPTV aqui em São Paulo, o Márcio Raskovski. Exatamente. Ele mora aqui no centro, então ele vive isso aqui, ele ama. Então ele super indicou. A gente até pode assistir lá na frente, ele estava inclusive sentado comendo um big de um lanche. E não muito longe dali você tem o Ponto Chique, que é a Casa do Bauru. Sim. Que é o Bauru então, original. Tem bastante coisa tradicional e que não se perdeu, as pessoas frequentam. E a gente, obviamente, também vai, certo? A próxima pergunta é a seguinte. Sendo bem sinceros, se pudessem voltar atrás, teriam escolhido um AP maior em um bairro mais calmo, ou a energia do centro e a otimização dos 26 metros viciam e vocês não trocam por nada? O Sandro vai responder. Bom, se eu tivesse a opção literal de estar num outro lugar, num apartamento maior ou numa casa maior, quem não gostaria, né? De estar com todos os espaços em ordem, né? Enfim, quem não gostaria? Só que vivendo isso que a gente está vivendo hoje, num apartamento pequeno, no centro de São Paulo, a palavra viciar realmente vicia, porque facilita a sua vida, né? O centro, ele te dá rapidez e fluidez para você ir para qualquer canto. Tudo que você precisa, você pode fazer praticamente a pé. Você quer ir num restaurante japonês, você vai. Você quer ir num restaurante italiano, você vai. Você quer ir numa padaria boa, você vai. Você não precisa de carro para fazer essas coisas. A gente tem árabe aqui perto de casa. Então, assim,
opções é que não faltam. E outra, morar em apartamentos pequenos, gente, eu acho que facilita a vida em todos os aspectos. No aspecto organização, no aspecto arrumar as coisas mais rápido, no aspecto você ter menos coisas pro seu dia a dia, você aprende a... O exemplo maior acho que sou eu. Né? Eu morava numa casa de mais de 150 metros quadrados antes de vir morar com o Sandro. Uhum. Então eu achava que eu não fosse me adaptar nunca e morar num espaço muito reduzido. E muito pelo contrário, é aquilo que você fala. Você morando num espaço pequeno, você se acostuma e assim, tudo que é espaço vira lugar para você ter alguma coisa, para você guardar e sempre organizado. Então, hoje, eu não sinto falta. Não vou ser hipócrita, lógico. Se a gente conseguisse um apartamento aqui, vai de 100 metros quadrados na região que a gente mora, a gente mudaria? Sim, mudaria, por que não? Uhum. Mas acho que o costume de estar vivendo no que a gente vive hoje, super comporta. Não vou dizer que de repente falar, eu não quero um apartamento grande, mas um apartamento vai de 70 metros quadrados, Sim. que hoje é o mais comum, Sim. que não é tão comum aqui no centro, um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Sim. Mas não me faz falta isso. Sim, e hoje a gente se acostumou tanto que realmente é isso aí. Vicia estar no centro e vicia a facilidade de se morar em apartamentos pequenos, porque é uma comodidade muito grande, então pensem nisso. A próxima pergunta vocês ainda sentem falta de ter carro morando aí ou o transporte público e os aplicativos resolvem tudo? Como é a logística de chegar e sair do centro com compras grandes ou em dias de chuva? Não sinto falta de carro, não vou dizer que eu não gostaria de ter um carro, porque o Sandro me conhece. Eu gosto de carro, independente de transporte público ou de aplicativo. Mas hoje, nesse momento, tanto eu quanto ele, a gente não sente falta. Como a gente consegue fazer tudo aqui ao redor a pé, o transporte, o carro não faz tanta diferença. Quando eu vou fazer uma compra grande, seja de supermercado ou qualquer outra coisa, o aplicativo super me atende. Estaciona aqui na frente do meu prédio, com tranquilidade, eu tenho portaria que me abre a portaria, eu descarrego o carro sem nenhum problema de medo ou de pressão. Então isso para mim não me atrapalha, certo? E nos dias de chuva, muito menos, porque ao lado do meu prédio existe uma garagem que a gente fala, né? Que ela interliga, que ela sai dentro do hall do meu prédio. Então, eu posso colocar dentro dessa garagem, que é uma garagem particular, que quem é morador do prédio aluga o carro, o espaço para ficar ali, para descarregar não se cobra nada, coloco ali, descarrega e dá tudo certo. Então, assim, tranquilidade e mobilidade a gente tem, né? Exatamente. E outra, que a gente é cercado de terminais de ônibus, estações de metrô, tem vias importantes de São Paulo que levam a gente para lá e para cá. Então, assim, às vezes é muito mais rápido você chegar de ponto a ponto por transporte público do que utilizar o carro naquele dia. O carro seria bom pra gente poder viajar, ir pra praia, ir pro interior, fazer uma coisa. Mas para trabalho, o transporte público super nos ajuda e não nos atrapalha em nada. É muito rápido, né? Daqui pro meu trabalho mais próximo demora 20 minutos, pro meu trabalho mais distante demora 40 minutos, e tá tudo certo, e talvez em bairro eu não consiga essa comodidade com facilidade. Prédio retrofit costuma ter problemas com fiação ou encanamento antigo. Como foi a experiência de instalar o forno, ar-condicionado e uma estrutura que não foi planejada para isto? Quando a gente fez a mudança aqui do apartamento, isso vai estar em vídeos passados, dá uma procuradinha aí, a reforma aconteceu e a pessoa que fez a reforma pra gente fez a troca dessa fiação interna dentro do apartamento para ficar tudo planejado para suportar energias em 110 e 220, já pensando em fornos ou coisas do tipo que puxa muita eletricidade, que tem uma capacidade muito forte. Sim, né? E a gente também deu sorte que este prédio inteiro era um prédio de hotel de 1950. Então eu acho que toda a infraestrutura e a estrutura do prédio é muito robusta. As paredes, tanto que a gente não escuta nem de cima, nem de baixo, nem do lado, a gente escuta os vizinhos, porque deve ser muito denso, muito, muito forte. Eu acho né? que a parte hidráulica desse prédio, a parte elétrica, ela é muito segura, por quê? Primeiro, a gente mora num prédio que não pode ter gás encanado. Então, tudo aqui é elétrico. Então, a parte de elétrica, ela é muito segura na parte estrutural do prédio. E a gente nunca teve problema. Nem elétrica, nem a parte hidráulica, é super de boa pra gente. Ar-condicionado. Aqui também é proibido ter ar-condicionado com condensadora
exposta no prédio. Mas você pode ter aquele seu ar-condicionado, aquele portátil interno, que aqui no prédio um monte de gente tem, aquele que você encaixa a régua na janela e tem normalmente, seja no 110 ou no 220. Então, em relação a isso, é super tranquilo, não tem problema nenhum. Claro que existe retrofits e retrofits, estão subindo vários por aqui, mais uma vez. É claro que a empresa que está fazendo essa parte de retrofit vai cuidar de tudo isso, até porque era uma coisa e vai virar outra coisa, né? Mas se for para ser habitação, consequentemente, eles vão ter mexido na parte de fiações elétricas e também para saber se serve tanto gás quanto eletricidade, se for mexer com outras coisas. Em relação a isso, gente, ó, é de boa, é seguro, tá? Como vocês fazem para gravar os vídeos nas ruas sem chamar atenção? Tenho pânico de tirar o celular da bolsa para fazer um store ou até mesmo tirar uma foto no centro. E alguém passar a mão, qual o segredo? Ou seja, pegar o celular dela e sair correndo. A gente já passou por esses medos? Já passamos há um tempo atrás. Hoje não mais. Lógico, quando a gente sai para fazer vídeo na rua para gravar para vocês aqui para o canal, a gente sempre está em dois, a gente nunca está sozinho. A gente quer melhorar o nosso material de trabalho, que é uma câmera mais portátil, mais compacta, que é mais discreta, mas isso aí é mais para frente. Hoje a gente não consegue fazer isso, então a gente grava com o celular. E pra gente é tranquilo, porque enquanto um tá gravando, o outro tá observando tudo, tá falando, a gente tá com atenção no vídeo, explicando o que nós estamos querendo mostrar, ou quando tá um mostrando o outro, então pra gente é tranquilo. Se a gente tem que tirar uma foto, fazer um story para um ponto turístico, alguma coisa, a gente também sempre olha ao redor, sempre tá muita gente fazendo a mesma coisa que a gente, então assim, não vejo tantos problemas assim. Lógico, sempre com atenção redobrada. Nunca você deve dar a sorte pro inimigo, né? Não, e outra coisa, né? Ficar gravando com o celular na mão também, na minha opinião, talvez na opinião do Alessandro, seja um mico, né? Você ficar com aquele celularzão gravando coisas. E a gente nem gosta. Por isso que a gente quer comprar equipamentos menores para facilitar a nossa conversa aqui com o YouTube. E fica mais fácil, né? Essa nossa história é uma história jovem, né? Uma história praticamente nova. A gente está aprendendo a manusear tudo isso com vocês. Tá sendo muito gostoso interagir com o público, a gente sabe que tem um público muito fiel, hoje em dia reconhecido até entre outros influenciadores, que é muito bacana. A gente espera que o canal... Não só para os influenciadores, pra vocês terem uma ideia, esse dia eu estava falando pro Sandro, eu fui na frutaria, né? Que fica aqui em Janópolis, é Janópolis? Que é do lado aqui de casa, que é 5 minutos a pé. Vila Buarque, ali, praticamente. Um casal me reconheceu dentro da frutaria e estava lotado. Eu, particularmente, fiquei com vergonha, porque parece que não, mas eu tenho vergonha. E aí ele falou, você não é o Alessandro do canal Assim Assim Assado? Eu sou, mas tipo, achei legal, porque já aconteceu isso aqui na porta do meu prédio, um outro inscrito me parou para cumprimentar, eu achei legal. Então assim, é gratificante pra gente, pra quem pelo menos mora aqui ao redor, reconhecer a gente, e a gente tem contatos com outros youtubers que é de outros estados, ou que é daqui de São Paulo, que a gente troca informações, e que é super legal, né? Vocês não têm medo de que o centro fique caro demais com toda essa revitalização e os prédios novos? Acham que daqui mais ou menos 5 anos vai valer a pena morar em 26 metros nessa região? Olha, na verdade eu quero que o centro se torne um lugar caro, porque a gente precisa dessa revitalização para essa região. A gente precisa mostrar que o centro não é esse mito todo, já foi um dia, porque a cidade tende a crescer e se expandir para outros lados. Mas o centro ele é muito mais do que a gente escuta pela televisão, e o centro não é só um bairro, o centro são muitos bairros. Pra gente vai ser muito importante isso acontecer e vir pra cá, e a gente tá torcendo para que isso literalmente aconteça, porque vai vir um novo público pra cá, porque vai vir novos empreendimentos, porque vão vir novos moradores, consequentemente vem novos bares, vem novas padarias, vem novos restaurantes, enfim, tudo mais aqui. Público, né? Exatamente. Então assim, encarecer vai encarecer, porém tudo valoriza, incluindo também o nosso apartamento. Se um dia a gente quiser vender, tá valorizado. Se um dia a gente quiser alugar isso daqui porque a gente vai para um outro lugar, vai estar valorizado. Se um dia a gente quiser sair daqui porque achar que o custo de vida ficou muito caro, a gente simplesmente sai fora e muda. Mas eu acho, isso é uma opinião minha, que não vai encarecer tanto assim, vai encarecer os imóveis, porque vai ter todo mundo querer vir morar aqui no centro, pela facilidade de ter tudo perto, por conta dessa infraestrutura que o governo está trazendo para cá. Então eu acho que vai encarecer a parte imobiliária. Exatamente. Agora a parte cultural, alimentação,
diversão, gente, eu acho que isso não vai mudar. A gente tem muitos inscritos que falam que moram em apartamentos grandes, que gostariam de vir pro centro e morar em lugares pequenos, né? Tem esses receios e tudo mais. E, cara, super vale a pena. Este é o momento, antes de toda essa transformação acontecer, não só para investir comprando alguma coisa, mas também alugando, enfim, vindo morar por aqui pelo centro, até pelas facilidades. Sejam vocês mulheres, sejam vocês homens, sejam vocês novos, sejam vocês mais velhos. Tem que aproveitar essa situação. A oportunidade, né? E se fosse para ser caro, tudo aqui seria muito, porque, cara, você tem bons empreendimentos aqui, como empreendimentos culturais, como o Teatro Municipal, a Sala São Paulo, a Estação da Luz, tem muita coisa aqui. Tem a Pinacoteca, você tem o Museu da Língua Portuguesa, isso eu tô dizendo, só nesse pedaço que a gente mora, que a gente consegue ir tudo a pé, questão de 5, 10 minutos. Sim, sim. Fora que o centro ele não é só esses bairros. Você sabe que a Avenida Paulista, ela faz parte do centro, ela abrange. E a gente vai para Paulista a pé, a gente gasta o quê? Uns 20 minutos? Sim. Mas a gente vai milhares de vezes a pé para Paulista. A gente já desceu de madrugada, da Paulista para cá, para casa. E várias vezes, não foi nenhuma nem duas, não. Mas enfim, então eu acho que nessa parte, respondendo a sua pergunta, eu não acho que vai encarecer tanto assim. Sinto sim a parte imobiliária, mas a parte para você vivenciar vai ser de boa. E se ficar cara, a gente vai embora, a gente vai pra praia. Quem sabe no futuro, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a nossa terceira e última pergunta do que nós queremos saber de vocês. Então a gente quer que você responda, por favor, não só essa, como as outras que foram feitas lá atrás. Bom, a pergunta vai ser o seguinte: a gente faz tudo a pé por aqui e isso economiza um tempo absurdo. Se você morasse hoje no centro, que facilidade você acha que o centro traria para você? Seria morar próximo ao metrô? Seria ter mercados, bares e restaurantes a alguns passos de casa? Ou não precisar de carro para sair de casa? Então responda aí. Se seria morar próximo ao metrô, se seria ter mercados, bares, restaurantes a alguns passos da sua casa, ou não precisar mais de carro para sair? A gente fica esperando vocês aqui no nosso... No nosso, como chama? Nossos comentários. Responde aí que a gente quer saber. Então nós deixamos entre as perguntas que os nossos inscritos fez e que nós estamos respondendo, nós fizemos 3 perguntas nossa para vocês. Então vocês respondem aí, porque acho que é importante para a gente também saber. A gente interage. Agora nós vamos à última pergunta que o inscrito deixou para a gente. Ele pergunta assim: a poluição no centro suja muito o apartamento por dentro? Como vocês mantêm o AP e o mezanino limpo com tanta fuligem de ônibus e movimento nas ruas, entrando pelas janelas? Bom, é assim. Independente de a gente morar numa grande avenida que tem fluxo de veículos e muitos ônibus, porque tem um terminal muito próximo, eu faço a minha organização diária aqui todos os dias. E não tem tanta fuligem assim, não tem tanto pó assim. Eu não sei porque, como eu faço diariamente, então acaba ficando uma coisa um pouco mais prática. E lógico que a cada 15 dias, uma vez por semana, tem uma limpeza mais pesada, que é tirar tudo do lugar, lavar, enfim. Como acho que é a casa de todo mundo. Mas vivendo aqui esse tempo que eu vivo hoje em dia, que a gente mora numa avenida, não passo por esse perrengue, não. Ele limpa todos os dias a casa pontualmente. Eu tiro pó, aspiro, passo pano e não tem essa fuligem toda. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre essas limpezas rápidas, que são o do dia a dia. Dicas de limpeza. O vídeo tá aí no canal, é bem legal. Exatamente, que são as limpezas diárias de todo dia para manter a casa em ordem. E, como ele falou, ou quinzenal, ou uma vez por semana, a gente pega a casa e desmonta a casa inteira e, literalmente, vai água tudo com telado. A gente lava chão, lava banheiro, lava cozinha, enfim, que é a limpeza mais profunda. Morar próximo a uma avenida traz fuligem? Traz um pouco de fuligem. Mas como faz essa limpeza praticamente todos os dias, a gente praticamente não sente isso e a casa está sempre organizada por ser pequena, né? Bom, as perguntas acabaram e assim, eu vou deixar uma coisa, né, uma opinião minha e depois não sei se o Sandro quiser falar. A gente sabe que quando a gente mora na parte central, seja de qualquer cidade, principalmente aqui em São Paulo, isso gera muita curiosidade das pessoas. Como é viver, como é trafegar, como é, ter uma vida normal, como todo mundo que mora, seja num bairro mais distante ou em outras cidades. A minha opinião, gente, eu vou deixar bem clara. Eu tinha muito medo no início, porque para mim era tudo muito novo, só que quando você convive, você vivencia aquilo,
acaba facilitando. Hoje, não vou dizer que eu não tenho medo de algumas coisas, tenho como todo mundo, mas eu saio de casa, eu vou passear, eu vou em mercado, eu vou no médico, eu vou no trem, eu vou no ônibus, eu faço qualquer coisa, eu me sinto seguro, principalmente depois de muitas mudanças que tem aqui acontecido. Então, assim, para você que quer conhecer um pouco do centro, não só para morar, mas para passear, para vivenciar, não tenha medo, porque aposto que você já deve ter passado por outras situações, de repente em outros bairros, que não seja no centro, de repente você não passaria aqui. Sim. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, não é um lugar que é o fim do mundo, como muita gente às vezes pinta e escreve, mas eu não gosto daí, aí é nojento, aí é não sei o quê. Gente, não é assim. Não, e o centro esconde segredos que é gostoso você fazer a pé, caminhando, né? Você vai na Liberdade, você passa pelo centro ali na Sé, você anda aqui pela 25 de março, você vai conhecer o Viaduto do Chá, você vai conhecer... lugares. Tem muita coisa bacana que acontece aqui no centro e andando, sabe? Você não precisa ficar pegando transporte público, você encontra seus amigos. Eu tava falando aqui pro Alessandro que na semana, inclusive, vindo de um ponto para outro, a gente verifica como o centro é movimentado não só pela parte de quem trabalha aqui e frequenta seus restaurantes, bares, na hora do almoço e tudo mais, mas também como o centro é movimentado de final de semana e muda totalmente o público. Muda totalmente o público. Lugar gostoso que a gente vai de vez em quando, todo mundo conhece, é o prédio Copan. Embaixo do Copan, que tem de bares e restaurantes, gente, e lá é cheio todos os dias. Todos os dias. Não é só de sábado, domingo e feriado. É que a gente acaba indo mais de final de semana, que é quando, às vezes, o centro está em casa e a gente sai para ou tomar um açaí, ou tomar um sorvete, enfim, passear por ali. E é um público que vem de tudo quanto é lugar. Então, se fosse tão perigoso assim, e fosse um lugar tão marginalizado como, às vezes, algumas pessoas pintam, ninguém viria para lá. Porque lá tem bares famosos, tem o bar da Dona Onça, tem o bar de fulano de tal, e é lugares que pessoas frequentam, gente de grana. Sim. Não é pessoas de classe média baixa, não, gente de dinheiro. Sim. A gente observa isso. Sim. Porque a gente toma um sorvete lá, que eu tava vendo esse dia um vídeo de um outro youtuber, ele pagou acho que R$45 uma bola de sorvete. E ele pagou com gosto, porque é um lugar que é top e é famoso ali no Copan. É hypado. E é bem hypado o lugar. Não que a gente não pague, se a gente tem dinheiro a gente paga, claro. Mas a gente procura em um lugar mais acessível. Exato. Porque eu não vou pagar uma bola de sorvete 40 conto. Eu prefiro pagar mais barato e comprar um pote na padaria. Bom, mas não que a gente não vá. Certo? Então, só falando pra vocês que se quiserem vir pro centro, vem pro centro, vale muito a pena, tá? A gente mora pra cá, a gente quer mostrar realmente o lado bom do centro e tudo que ele pode oferecer pra gente. Mas pra falar pra vocês que, assim, isso aqui foi um bate-bola, foi uma coisa rápida. E falo pra vocês, a gente selecionou essas 20 perguntas, porque tem mais de 150 perguntas, né? Que a gente não fez tudo. Então pode ser que a gente faça um outro vídeo mais pra frente, respondendo outras curiosidades de inscritos. Mas se você tiver a sua curiosidade, não se esqueça. Pergunta aí nesse vídeo, se inscreva no canal, like esse vídeo, compartilha com seu amigo, hype esse vídeo. Mas o mais importante é que eu fico feliz que a minha cozinha tá completa, não é verdade? Quando eu estou estressado, é o lugar que me desestressa. É a cozinha, eu vou para lá, eu invento uma moda, eu faço um doce, eu faço um salgado, ou às vezes eu frito um ovo e como com pão, como todo mundo. Não, e agora, então, assim, e agora cozinha tá com... completa. E agora tá com gosto porque... Com todos os eletros, foi com forno embutido bonitinho. Mas enfim, gente, tá tudo certo. E é a vida que segue. Então acho que a gente só pode falar de algo quando a gente vivencia aquilo. Se você não vivencia, você tem o seu achismo. Então vem para cá. Vem conhecer, vem desbravar esse lugar que até então para mim era muito místico e que hoje não é mais. Hoje eu me sinto bem mais seguro, não é verdade? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui, senão vai ficar extremamente comprido. Já vai ficar muito grande. Exato, a gente vai fazer uma edição aqui bacana. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quero agradecer a todo mundo que já entrou agora, ou está entrando agora neste vídeo. E quero parabenizar também aqueles que já estão seguindo a gente já faz um tempo aí, que se comunica com a gente. Outros influenciadores também que conversam com a gente. Quero mandar um abraço pro Vini e pro Yuri, que a gente acompanha vocês. É um canal de amigos nossos, eles são do Rio de Janeiro. Então, quem quiser seguir os meninos, gente, segue. Agora eles vão começar uma maratona de vídeo de reforma.
eles compraram um AP novo, pegaram agora recentemente, né? Então, assim, felicidade pros meninos. Acompanha o canal deles também, vocês vão gostar. É os meninos que é bem divertido. E ele cozinha também, viu? E por sinal, cozinha muito bem. E vale a pena também citar que existem outros youtubers que a gente segue também, que a gente não vai lembrar o nome aqui agora, mas... Os meninos que moravam em Atibaia, os meninos que são japoneses, hoje eles moram aqui em São Paulo. Eles já moravam em São Paulo, verdade, né? Verdade. Foram morar em Atibaia, agora voltaram, que eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu lembro o nome do Rafinha, que eu dou muita risada, porque eu me divirto, é o Rafinha e o Noah. Né? É o Noah, canal do Noah, exatamente. Canal do Noah. Então, do Noah. Ele também, esses dias falou sobre o nosso mezanino. Obrigado, viu, cara? Valeu muito. E a gente também acompanha muito o seu canal, assiste todos os vídeos de vocês. Então a gente espera que vocês que estão chegando, sigam esses meninos também, que eles são gente boa pra caramba, certo? Bom, gente, ó... Muito obrigado por acompanhar a gente no dia de hoje. Hoje foi curto e comprido ao mesmo tempo. Foi grande. Mas se você chegou até o final do vídeo, eu sei que às vezes pode ser um pouco cansativo, mas eu acho que tirar essas dúvidas, essas perguntas que nós respondemos de alguns inscritos vai ser legal para você, certo? Então se você chegou até aqui, escreve aí, cheguei até o final do seu vídeo. Cheguei até o final. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigado por ter ficado até aqui agora ouvindo a gente falar esse montão de coisa e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.